pessoal. Olá, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos dando início a uma aula, né, no formato digital, pela internet, em formato de vídeo, à distância, para os alunos do EJA do 10º ciclo, 6º ano, tá bom? Este formato de aulas é devido à atual situação mundial de pandemia, né, com o surto do coronavírus, e como ainda não temos perspectiva de retorno às aulas presenciais, então a solução que achamos estão sendo aulas remotas. Eu estou fazendo esse formato de aula, de videoaula. Gostaria que vocês se manifestassem e dissessem se está sendo interessante desta forma. Também faço plantão de dúvidas no meu WhatsApp. Quem ainda não está, entra em contato comigo no Facebook ou entra em contato com o Facebook da escola, peça o número do telefone e entrem nos grupos, tá bom? E aí a gente vai prosseguir com as aulas nesse formato por enquanto, tá? Lembrando que a UEJA de Cajamar, 10º ciclo, 6º ano, da EMEB, doutora Amara Aparecida Alves da Silva Gomes. Meu nome é professor Alcides e essa aula é de Geografia. O tema da aula de hoje é Zonas Climáticas da Terra e Climas Brasileiros, tá bom? A gente tem a apostila para fazer, tá bom? Já foi passado as páginas da apostila para vocês fazerem. Trataremos de assuntos pertinentes às questões da apostila que vocês estão fazendo, tá? Então, essa aula vai ajudar a responder as questões da apostila. No final do vídeo, eu vou deixar, então, um e-mail para contato, tá bom? Mas sempre lembrando, gente, é para enviar foto, né, de vocês fazendo as atividades, tá? Na apostila, no caderno, tudo que for pedido. Nós vamos, então, prosseguir com a aula, começar com a aula, e a gente vai falar, então, sobre zonas climáticas. A gente vai falar sobre clima, mas antes a gente precisa entender um pouquinho como funciona o planeta Terra. Como vocês são ótimos alunos, então a gente não vai considerar essa coisa toda de terra plana, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem umas perguntas aqui. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre elas. Por que a gente tem estações do ano? Por que tem primavera, verão, outono e inverno? Como é que elas se formam? Por que a gente tem elas, né? Essas 4 estações? E por que neva nos Estados Unidos e na Europa e no Brasil não neva, né? Ou pelo menos em parte dela, né? Porque lá no sul, às vezes, tem aquela geada e tem lugares que acaba nevando um pouquinho de vez em quando. O que a gente pode atribuir essa particularidade? Olha só, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Terra na verdade, a Terra é um geóide, né? Mas a Terra, ela não é plana, ela é um globo. E aí, ela se assemelha a uma bola, né? O que acontece? Vocês já ouviram falar que a Terra está inclinada no seu eixo? A Terra, ela está inclinada, né? Só que imagina o seguinte, como é que a gente inclina uma bola? Como assim inclinada, né? Como é que uma bola pode estar inclinada nesse ângulo de 23,5 graus? Aqui. É por causa do movimento, tá? Então a Terra está girando ao redor do próprio eixo. Ela está girando em torno dela mesma. E o que acontece com isso?
ela não gira reta, ela gira com uma inclinação. É isso que faz com que a gente tenha um globo que está inclinado, porque ela está girando inclinado, tá? Então, rotação é esse movimento de oeste para leste, né? De oeste para leste. Daqui, olhem o ponteiro do mouse. Oeste para leste. É o movimento da seta aqui. E aí, ele demora 24 horas para dar uma volta completa. E é isso que cria o dia e a noite, tá? Porque é o lado que está virado para o Sol. Mas, além disso, o que isso cria? Isso acaba criando zonas, lugares dentro do planeta, tá? Em que você tem maior concentração de raio do Sol. Obviamente isso tudo recebe raio do Sol, mas isso é para ilustrar um pouquinho. Olha só, tá vendo? Imagina que o Sol está desse lado aqui, olha o ponteiro do mouse, ele está batendo no planeta Terra. Tá vendo a inclinação? Olha só, o Brasil está aqui, a América do Sul, aqui é a América do Norte. No exemplo aqui, o que está acontecendo? No exemplo, está batendo o Sol, luz do Sol diretamente aqui, tá vendo? Aonde passa essa linha vermelha, imagina que está girando, e bate menos Sol diretamente, não é que não bate Sol, bate a luz do Sol, ela não bate diretamente, tão concentrada nas áreas mais perto das extremidades, tá vendo? E aqui está mais distante, aqui está mais próximo do Sol. O que acontece? Além disso, você tem... Um minutinho, gente, perdão. Além disso, você tem, além dessa maior concentração de raios solares em determinadas regiões, vocês percebem que no meio aqui, onde passa essa linha vermelha, que é a linha do Equador, tem uma maior concentração sempre, não importa o que aconteça, a maior concentração é nessa região. Então, a gente criou essas linhas, tá vendo? São linhas imaginárias, tá? Essas linhas não existem de verdade, mas a gente criou elas exatamente. Um dos principais motivos é pela quantidade de sol que essas regiões recebem. Então, a gente tem a linha do Equador, que marca mais ou menos o meio, né, do globo e separa a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E a gente tem o Trópico de Câncer, tá vendo? O Trópico de Câncer passa aqui, ó, América Central e México. E a gente tem o Trópico de Capricórnio, que passa pertinho da gente aqui, pertinho de Cajamar. É mais ou menos ali na Anhanguera, na altura do cemitério do Jaraguá, por ali pelo Morro Doce. Tem a placa, inclusive, mostrando que lá passa o Trópico de Capricórnio. Então, vocês estão se localizando aqui, a gente está por aqui mais ou menos. E aí tem as linhas do Círculo Polar Ártico no norte e do Círculo Polar Antártico no sul. Essas são áreas que recebem muito pouco da luz solar sempre. E é por isso que a gente tem gelo nessas regiões. Por isso que lá é coberto de gelo. Tá? É por isso que essas regiões são frias. Inclusive, quando a gente estuda clima, a gente sabe que o frio que a gente recebe aqui no Brasil, muitas vezes ele sobe daqui, do Círculo Polar Ártico, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem um movimento de rotação. Esse movimento de rotação é o movimento que a Terra faz para girar em torno do Sol. Demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A Terra se move a aproximadamente 107 mil quilômetros por hora e é ela que cria as estações do ano. Então, no exemplo aqui, ó, que era o exemplo que a gente estava observando naquela outra imagem, nessa imagem aqui, tá? A gente está observando esta daqui, ó. Essa daqui, ó. O que acontece? Aqui
é mais ou menos em dezembro, no mês de dezembro, tá? É verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Por que isso? Tá vendo, ó? O hemisfério sul está mais próximo do Sol, está recebendo mais luz. E o hemisfério norte está mais distante do Sol, está recebendo menos luz. E aí, quando chega agora, que é mais ou menos a época que a gente está, a Terra está aqui nesse ponto, o que está acontecendo? Outono no hemisfério sul, ou seja, a gente está indo para a região do hemisfério sul ficar mais distante do Sol, e a norte mais próxima, mas ainda está no meio do caminho. Então vira primavera no hemisfério norte. O outono começa a esfriar, a primavera começa a esquentar. Então, está começando a esquentar no hemisfério norte e a esfriar no hemisfério sul. Em junho, a gente tem o inverno no hemisfério sul, tá vendo? Está mais distante do sol. E no hemisfério norte a gente tem o verão, tá bom? E aí a mesma coisa, só que o inverso de março, que é em setembro, primavera no hemisfério sul, porque está se aproximando do Sol, para ficar mais próximo do Sol, e outono no hemisfério norte, já que está se afastando, tá? O que acontece, gente? Isso cria as estações. É isso que cria as estações. É a posição que a Terra está em relação ao Sol, que faz receber menos ou mais luz do Sol, tá bom? Bom, isso cria na Terra esta imagem aqui, ó. Tá vendo? As áreas que recebem mais calor e menos calor. Então a gente coloca três grandes separações, tá? Então aqui, perto da linha do Equador, a zona tropical, tá? Zona tropical. Aqui a zona temperada, esses dois de verde. Então temos a temperada do norte e a temperada do sul. E as zonas polares, norte e sul. Elas correspondem, tá vendo aqui, ó? Elas correspondem a esta imagem aqui. Tá vendo? Então, ó, zonas tropicais, zonas temperadas do norte e do sul, zonas polares, sul e norte. E os círculos trópicos e o Equador são as linhas imaginárias que fazem essa divisão. Bom, gente, e aí, que mais que a gente tem aqui? A gente tem um segundinho só. Tá um pouquinho lento aqui, tá travando. A gente tem também, eu vou mover aqui para vocês entenderem, ó. Isso é um mapa numa outra representação. Então aqui fica mais claro. Isso aqui vocês vão ver muito esse mapa aqui. Isso aqui está mostrando as zonas num mapa, numa outra forma, né? Numa outra representação cartográfica. Tá aqui, ó. Zona tropical, zona temperada em laranja, tropical em vermelho e as zonas em branco, as zonas polares. O que acontece? Lembra da nossa pergunta? Por que neva na Europa e nos Estados Unidos e não neva no Brasil? Perceberam a resposta? A gente está, basicamente, boa parte do Brasil, numa área tropical. A área temperada, que é a laranja, ela tem menos calor concentrado do Sol, exatamente porque essa parte aqui é a parte que está sempre mais próxima do Sol. Então, as estações, nos países que estão, né, nas regiões que estão dentro do clima tropical, da zona tropical, elas tendem a ser muito mais quentes, tá? E é por isso que a gente percebe a diferença entre São Paulo, que está pertinho aqui da zona temperada, tá? E
Pernambuco, que fica mais ou menos por aqui, que está muito mais próxima da linha do Equador. Essa área aqui é a área mais quente do planeta, ó, que tem a linha do Equador aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Esses países que tem neve, ó, aqui é Miami, gente. Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Miami também é quente, já está próxima da zona tropical, tá? Miami não neva. Agora, quando você pega os estados tipo Chicago, Nova York, Washington, então, esses lugares vão nevar. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, é São Francisco, tá vendo? Pertinho da zona tropical. Aqui é o México, tá? Metade dele, mais da metade dele tá na zona tropical. O Caribe aqui. E aqui na Europa, ó, a bota italiana, lá neva. Olha a altura. Tá bem mais afastado da zona tropical. Aqui na Ásia você tem o Japão, você tem a Coreia, né? Você tem a China, você tem a Rússia. Todos esses países aqui você tem neve nessas regiões mais altas aqui, tá vendo? Porque é um clima mais frio. E aí as estações elas são bem acentuadas, ou seja, elas são bem diferentes umas das outras. Na primavera está tudo florido, no inverno tem gelo cobrindo tudo. Não acontece isso aqui no Brasil, acontece um pouquinho aqui, ó, na pontinha, que é o Rio Grande do Sul, em alguns lugares, que a gente está recebendo o ar frio que chega, as frentes frias que chegam, elas vêm todas daqui, do Polo Sul, tá bom? Bom, além disso, quando a gente fala de clima do Brasil, então a gente tem 6 climas no Brasil diferenciados, tá? Por causa das condições climáticas, por causa das massas de ar, a gente vai estudar massas de ar ainda, como é que eles influenciam, tá? E a gente tem, então, olha, clima equatorial, tá vendo? Tá bem perto. Na verdade, essa parte aqui do Brasil, ela está, né, perto da linha do Equador no hemisfério norte. Então é muito quente aqui. O equatorial ele sofre ação das massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, ou seja, chega muita massa de ar aqui, nesse sentido aqui, ó, tá? Da direita para a esquerda. E a temperatura do lugar, a média de temperatura desses lugares é bem elevada e tem muita chuva. Aqui é o Amazonas, gente. Então aqui, boa parte é a floresta amazônica. E tem chuva durante todo o tempo. Todo o tempo. A gente tem baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É o quanto a temperatura varia. É sempre quente, muito quente, chove muito, é muito úmido durante boa parte do ano, quase todo o ano, tá? Aqui, o que a gente tem? O semiárido, que é o interior do Nordeste, né, onde tem as secas. Você tem temperatura média bem alta, só que diferente daqui, a gente tem chuvas escassas e bem mal distribuídas. E aí a gente tem, de vez em quando, massa polar atlântica, que vem do sul e faz chover, tá? Aí o que a gente tem aqui? Tropical de altitude. Esse tropical de altitude são lugares altos em que está mais ou menos acima de 800 metros do Planalto Atlântico Sudeste, tá? Ou seja, acima 800 metros do nível do mar. Aí chega massa de ar do mar que provoca chuva. Lembra que eu falei para vocês que boa parte da chuva que acontece, e isso acontece no tropical atlântico também, que é o azulzinho onde a gente está, tá? Tropical de altitude, mais para o interior de São Paulo, tropical atlântico, mais para perto da costa, a gente tem chuva, porque evapora a água do mar e a água do mar vem para dentro do Brasil, tá? Então, amplitude térmica, a variação de temperatura está entre 18 e 22 graus, mais ou menos. Lógico que muda de acordo com a época do ano.
e ocorrem geadas no inverno. Está chegando frente fria do sul, tá? Do Polo Sul. Então, já estava falando do Tropical Atlântico, que é essa área azul que pega a faixa litorânea, vai até o Pernambuco, tá, gente? Então, por que que a gente tem o mesmo clima do Pernambuco até São Paulo, até para baixo de São Paulo? Porque é a área litorânea que sofre efeito das chuvas que vêm da água do mar que evapora, tá? Temperatura variando entre 18 e 26 graus e maior concentração de chuva no inverno, tá? Ó, o clima que tem boa parte do Brasil é o Brasil central. Então, assim, tem temperaturas elevadas com amplitude térmica entre 5 graus e 7 graus, ou seja, é muito quente e a variação não é tão grande. A variação, quando a gente fala aqui de 18... Quando a gente fala aqui de 5 e 7 graus, gente, é que a temperatura tende a ser 5 graus para cima ou para baixo. Tá? É isso que é amplitude térmica. As estações do ano elas são muito bem definidas, só que não tem gelo e neve no inverno. Você tem, na verdade, né, você tem, na verdade, períodos de seca e de chuva, tá? Então, estação chuvosa no verão e seca no inverno. E o subtropical, que é a parte que pega a região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que é já mais frio, recebe muito frio do Polo Sul. Então, temperatura média anual de 18 graus, tem muita amplitude térmica. Por que tem amplitude térmica alta? E aqui não tem? Porque está chegando ar frio do Polo Sul. Aqui chega muito pouco, aqui não chega quase nada. Então, aqui fica muito quente sempre. Aqui fica chegando massa polar, né? Fica chegando ar frio e fica esfriando, esquentando. Esfriando e esquentando, tá? Não tem chuva intensa e tem muita geada lá, porque está recebendo sempre muito frio do Polo Sul, ok? Eu sei que é bastante informação, a gente vai parar por aqui, tá? Assistam a aula mais de uma vez, tirem as dúvidas, a gente vai ficar em plantão, pode falar comigo, eu estou sempre online no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, vou responder vocês sempre que possível, o mais rápido possível, tá bom, gente? E para a próxima aula que eu vou dar, eu vou pedir para vocês fazerem essa lição e a gente vai fazer a correção no vídeo, tá? Vocês vão enviar, então, vão fazer no caderno, responder essas perguntas que eu estou colocando aqui no caderno, tá? Copia a pergunta, coloca a resposta, bate foto e me envia. Pode ser para esse e-mail aqui, tetsubr@gmail.com. Pode ser no Facebook, você pode achar meu perfil lá, Professor Alcides, ou entrar no Facebook e procurar a página da escola, EMEB Mara Aparecida Gomes, tá? Ou se você tem meu WhatsApp, pega e me manda mensagem, pode mandar as fotos pelo WhatsApp. Se não tem o meu WhatsApp, converse aqui no Facebook comigo ou com a escola, eles me encaminham para vocês, eu passo meu telefone e a gente se comunica por WhatsApp, tá bom? Eu vou fazer plantão no WhatsApp para responder dúvidas. Horário das aulas, tá bom? Ó, vamos lá para as perguntas. Anotem no caderno e respondam elas, tá? Além das respostas na apostila. É para bater foto das respostas na apostila também, tá, gente? Ó, pergunta 1. Explique o que são os movimentos de rotação e translação. Não copia de lá, escreve com suas palavras, tá bom? 2. Pesquise sobre os meridianos da Terra e escreva suas definições no caderno. Meridianos, tá bom? Meridianos são aquelas linhas que a gente estudou. Na verdade, a gente vai falar sobre meridianos e paralelos também, tá bom? 3. Escreva um breve resumo de cada um dos climas do Brasil. Eles estão na página 198 da apostila. Vai lá na apostila, abre na página 198 e dá uma lidinha nos climas de cada um dos climas do Brasil, tá bom? E 4. Responda a pergunta: por que não neva no Brasil? Tá bom? Gente,
Até a próxima aula. Se cuidem. Não é só uma gripe. Fiquem em casa, tá? Lavem as mãos com água e sabão, com álcool gel. Fiquem bem e até a próxima, tá ok? Muito obrigado e até mais.